Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. E aí, o Fluminense fez proposta para um desejo antigo? Vamos conversar porque nós temos notícia em relação a isso aí também, tá bom? Então vem comigo, Hora do Flu, com novidades para você. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de arrebenta no like. Clique no gostei, gente. Arrebenta nesse like. Vambora. E por favor, se inscreva no canal do Flu se você ainda não se inscreveu, né? Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Gente, a gente tem muita coisa para falar, mas antes de tudo, eu quero trazer para você a chegada, né? Tô aqui no Samuel Almeida, né? Esse vídeo aqui é do BTB Esporte. A gente tá aqui com a chegada do Arana, né, no Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro como previsto, né? Hoje vai fazer exames, vai assinar contrato. A gente não sabe se o anúncio será hoje ou amanhã, mas será em breve. Muito alta, né? Jogar no Maracanã, né? Pelo Fluminense, friozinho na barriga, que é o natural. Eu já comentei ontem ali com os companheiros de imprensa de vocês. Ansioso, né? Fazer os exames agora. Muita ansiedade. Eu sou um cara, né? Que nasci de 7 meses, então já dá para perceber a ansiedade que eu tenho. E feliz com o desfecho, feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, não só eu como minha família, meus filhos ainda, né, estão um pouquinho assim por deixar Belo Horizonte, onde eles são super adaptados, mas a gente, em um modo geral, está muito feliz com esse novo desafio. Na primeira festa no Maracanã, meu amigo, na primeira ali, ó, entrou no Maraca, viu a torcida, os meninos já se adaptam muito rápido, não tem jeito não, é muito bom, né? E o Rio de Janeiro, né? Apesar dos apesares, né? O Rio de Janeiro é lindo, né? É claro, ainda mais aonde moram os jogadores, onde moram os políticos, onde mora a galera. Ali é o Rio de Janeiro dos sonhos de todo brasileiro, né? Mas o que eu quero dizer pra você gostei da chegada do Arana. Arana deixando muito claro ali que tá ansioso, né, que ficou feliz do que aconteceu, diferente do que estavam sendo especulados aí, que não, o Arana não quer jogar no Fluminense, tipo assim, era sempre tudo que envolve Fluminense, parte da mídia tenta denegrir a imagem do clube, tenta jogar o jogador contra o clube, eu não sei porquê, mas tentaram fazer isso, mas dá pra ver, né, realmente que o Arana ali tá feliz com o que aconteceu, vai chegar no Fluminense, vai chegar numa boa equipe. Eu acredito que o Fluminense fez 2 contratações, né? E as 2 contratações do Fluminense até agora são para jogadores que vão jogar no time titular. Então, eu acredito que isso aí é um bom caminho, né? A diretoria do Fluminense, Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, Paulo Gione, o pessoal, de verdade, é um começo bem legal da janela do Fluminense, né? Onde o Fluminense consegue ali trazer 2 nomes que de fato vão agregar ao elenco tricolor. Continuando sobre isso, se tem gente chegando, tem gente saindo, a gente tinha falado aqui ontem sobre a saída do Joaquim Lavega, e é isso, tá, pessoal? Falando nisso, quero fazer um convite para vocês. Não tem a outra plataforma TikTok lá? A TikTok? Então, segue a gente lá. É que eu não posso falar o nome claramente da plataforma, senão dá um problema, né? Mas então não tem a TikTok? Então, segue, procura a Hora do Flu lá. A gente começou a trazer vídeos também de forma mais resumida pra você. Você que gosta, às vezes, de um vídeo um pouco mais resumido, lá tá assim, tá bom? É sempre tentando agradar todo mundo, Hora do Flu. A gente não cansa de trabalhar. Mas, gente, ó, Joaquim Lavega fechou com o Coritiba mesmo, né? E eu queria saber, foi por empréstimo, né? Tô aqui a informação do Rogério. E opção de compra, hein? Então, assim, não foi divulgado ainda os valores, mas terá uma opção de compra, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Joaquim Lavega vai e a gente não sabe se volta. Por quê? Vamos supor. Começou a jogar bem lá, ganhou minutos, começou a fazer gol, começou a se destacar. Muito provavelmente o Coritiba vai, né, comprar o jogador, né, se isso acontecer, né? Então, raros são os casos que o jogador se destaca, joga muito e mesmo assim o time, né, que está emprestado não tem dinheiro ou condições
de poder comprar. É claro que no caso do Coritiba, eu acredito que o Fluminense também não deve ter colocado o valorzinho mais ou menos, não. Eu estou esperando em Deus que o Fluminense tenha colocado um bom valor, né, para que a gente tenha, quem sabe, ali um Lavega um pouco mais experiente para o futuro, né? Seria o ideal, mas também, né, é complicado. Então, boa sorte ao Joaquim Lavega, está indo para o Coritiba. E outra coisa é Lelê. Não, coitado, não. Mas é o novo uniforme de treino, olha aí. O Fluminense divulgou ali um novo uniforme de treino, né? Bem simples, bem normal. Não achei nada extra classe, muito bonito, até porque é um uniforme de treino. Mas é ali um uniforme verde, né? Uma camisetinha e tudo mais. Um short, uma bermuda cinza, né? Não me encheu os olhos, mas também, sinceramente, achei um pijamão, né? Danado. Mas tudo bem, vamos pra cima, né? Outra coisa, agora vamos para as informações. A primeira informação que o Hora do Flu quer trazer para você é sobre a situação do Everaldo. Nós, né, Hora do Flu e Bastidores do Flu, vocês já se acostumaram com essa dobradinha, a gente conseguiu apurar informação sobre o Everaldo, né? E o que aconteceu, gente? O Vitória quis muito contar com o Everaldo, tá? Então, assim, ele esteve no radar do Vitória, no meio da temporada, né? Tentaram ali o Everaldo no meio da temporada, né? Porém a negociação não avançou. Depois, né, tentaram de novo, novamente, e o jogador não demonstrou interesse em jogar pelo Vitória. Então foi isso que aconteceu, tá? O Vitória só não conseguiu o Everaldo porque o Everaldo não quis ir para o Vitória. E um dos fatores que pesaram para essa negativa do jogador foi porque ele já jogou pelo Bahia, o rival histórico do Vitória, né? Circunstâncias que influenciou diretamente ali na posição contrária à transferência. Então, sinceramente, eu vou falar uma coisa. Com isso, né, o nome do atacante deixou de ser prioridade no planejamento do Vitória, enquanto o Fluminense segue avaliando internamente a situação do atleta. É o que eu quero falar com vocês. Então, o Everaldo, o Vitória quis muito o Everaldo. Só que o Everaldo não quis ir por Vitória. Um dos motivos foram esses. Mas, sinceramente, que história fez Everaldo no Bahia? Pelo amor de Deus, o Everaldo virou o ídolo do Bahia? Claro que não. Saiu de lá na terceiro reserva. O Fluminense foi o doido de pegar o Everaldo lá, terceiro reserva do Bahia, totalmente sem noção, né? Agora ele não querer ir pro Vitória, também é a escolha dele, né? Mas é isso. Só para você entender por que não rolou o do Vitória. Do Chapecoense não rolou por causa dos valores em relação ao Vitória, porque o jogador não quis, tá? E outra informação que a gente conseguiu apurar, essa daí foi em conjunto, né, com a jornalista Pilar Velasquez, tá bom? Lá da Colômbia, do Win Sports TV. Ela confirmou que a diretoria do Fluminense mantém negociações diretas com o presidente do Atlético Nacional pela contratação do Marino Hinestrosa. Lembra dele, né? A gente falou sobre ele aqui, mas a apuração nossa, juntamente com a Pilar Velasquez, é essa. E o que chama atenção é que as tratativas, segundo a Pilar, estão sendo conduzidas em nível institucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diretoria do Fluminense está conversando com a diretoria do Atlético Nacional. Não é aquela parada, um representante oficial do Fluminense está conversando com um representante do Atlético. Não, as instituições, os clubes estão de fato negociando, segundo a Pilar, né? Isso aqui, o que isso demonstra, né? Demonstra o real interesse do Fluminense no Marino Hinestrosa, tá bom? A gente segue acompanhando para mais informações, mas é isso. Segundo a Pilar, a diretoria do Fluminense negocia juntamente ali com a diretoria do Atlético Nacional. E a informação que saiu hoje lá, né, no Atlético Nacional, né, da Colômbia, uma página que cobre o clube lá, diz que o Fluminense teria feito ali uma proposta, né, de 6 milhões de dólares, tá bom? Pelo Hinestrosa, cerca de 32 milhões de reais, né? É aquele valor médio que o Fluminense está gastando. Gastou no Arana, gastou um pouquinho menos no James, mas assim, o Fluminense está investindo essa casa aí de 30 e alguma coisa. E a gente tem ali essa
possibilidades, né? Lembrando que a informação nossa é que a gente conseguiu apurar com a Pilar que existe nessa negociação. Mas já tá rolando lá fora que o Fluminense já teria feito a proposta. E o que acontece aqui? O valor da proposta que o Fluminense fez é exatamente o valor que o Boca Juniors não conseguiu chegar e é exatamente o valor que o próprio Atlético Nacional quer. Então, algo que colocaria o Fluminense em primeiro lugar realmente para ter ali o Marino Hinestrosa no seu elenco. Para quem não lembra, o Hinestrosa é esse aqui, ó. Marino Hinestrosa é do Atlético Nacional, um jogador que é muito promissor, tem apenas 23 anos de idade, é um jogador que tem muita força física, né? Você pode ver aí, né? Apenas 23 anos de idade. Ele foi o primeiro em dribles conseguidos, segundo em dribles tentados, então um cara que vai muito pro drible, né? Tu vê que os números dele aqui apontam muito drible, né? É um cara que arrisca muito, é um cara que arrisca demais, né? Teve aqui uma participação modesta, né, para um jogador que é ponta também, mas é um cara ali que vem chamando muita atenção de vários scouts, né, quase pintou no Boca e estão rolando ali que o Fluminense teria enviado uma proposta. A diretoria do Fluminense, pela sua via, ela não confirma essas coisas, tá? Ela não pode falar sobre certos assuntos, sobre essas questões, então a gente fica às vezes à mercê do que sai lá de fora. E sempre quando a gente vê notícia saindo, a gente entra em contato, né? Nosso querido Thiago Manolo, a gente entra em contato ali com os jornalistas para tentar aprofundar ainda mais e trazer as informações para você. Ainda um pouquinho sobre o Hinestrosa, a gente sabe que ele é destro, né? E ele atua do lado direito, né? Aí eu não sei, gente, se o Fluminense está investindo no Hinestrosa porque está vendendo o Serna, né? Ou o próprio Canóbio, não sei. Mas esse investimento aqui no Hinestrosa agora deve apontar uma saída aí, ou uma saída do quê, não é bem verdade, né? Então a gente tem aí o jogador assumidamente joga pelo lado direito, né? É um cara meio que a cara do Zubeldia, na minha opinião. Tu vê que ele consegue, parece até um ala, né? Tu vê que ele é um ponta direita, mas que tem, né, movimentação muito no campo defensivo também. É um cara que taticamente é muito dedicado, né, o Hinestrosa. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas Hinestrosa aí parece realmente é um dos alvos do Fluminense e segundo informações lá de fora já tem proposta e o Fluminense negocia ali diretamente com a diretoria do Atlético. Show? Vamos nessa? Gente, se inscreve no canal, deixa aquele like, tá? Ative o sininho tricolor para todas as notificações e eu sei que vocês gostam dos vídeos tipo short e tudo mais, então eu vou deixar para fazer esse conteúdo lá no TikTok, né? Entendeu? No TikTok. Vai lá, segue a gente lá. Só botar a hora do Flu, tu vai achar a gente. Já tem o vídeo lá do La Vega, já tem o vídeo lá do Arana, né? A gente vai postar sempre ali para você. Se inscreve, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.